Desta vez eu tenho que reconhecer ainda mais sobre o Ketsu. Nessa aqui ele acertou. O primeiro Casas Estranhas, no qual foi objeto do primeiro vídeo deste canal, eu teci muitas críticas a respeito. Mas aqui não tenho por que criticá-lo. Primeiro, ele consegue trazer uma narrativa de terror japonês em que, nesse livro, ele traz 11 documentos, croquis ou exemplos de casas que, de uma certa forma, estão conectadas em torno de uma casa apenas, em torno de uma casa mais estranha que você imaginar. No desenvolvimento desse livro, o narrador, em que ele conta a história em primeira pessoa, ele vai trazer, junto com o amigo, o Kurihara, que é o arquiteto, amigo dele, desde o Caso Estranho 1, que brinca com o ocultismo, em que não revelei o nome dele. Ele também, se não me engano, ele participou, também foi personagem coadjuvante do Imagens Estranhas também. E eles juntos vão decifrar todos os imóveis e, de uma certa forma, algumas anomalias encontradas nesses croquis. E dentro dessas anomalias, há revelações surpreendentes. O que é que acontecia entre os ocupantes de cada um desses 11 imóveis. Na metade do livro, o Ketsu vai encontrar em que ele se passou investigativo, em se passou por alguém em que ele ia dar de encontro com uma seita em torno de uma mulher. Uma mulher essa em que ela era considerada Santa Mãe. Santa Mãe essa que não tinha a perna direita e nem o braço esquerdo, né? E aí, no desenvolvimento de outras demais casas, teve um capítulo que não era exatamente uma casa, era uma descrição, era um querido diário de um menino que sofria maus tratos, pesado, e também sofria desnutrição severa. A gente só ia perceber isso no final do livro, porque o menino escrevia o seu querido diário de uma maneira inocente, tentando entender por que ele apanhava tanto e por que ele sentia muita fome, né? Porque ele não achava o que comer, a mãe não dava para ele o que comer direito. Aquele dado momento eu consegui me emocionar de uma certa forma, me derramar lágrimas. E ali aquilo me comoveu demais, que quase não iria conseguir continuar lendo esse livro. Mas fui até o final e fui descobrindo que também essa história teve uma conexão interessante, né? E todos os 11 documentos que são decifrados pelo Kurihara, pelo narrador, que é o próprio Ketsu, em Casas Estranhas, estão em torno da situação da casa mais estranha de todos, que é a Casa da Santa Mãe, que na realidade é uma seita, que foi fundada pela filha da Santa Mãe, né? Pela filha da Santa Mãe, que tinha uma ligação muito forte com o dono da empreiteira, né? Com o dono da empreiteira que construía casas. E no final a gente vai se surpreender com algo mais importante da existência dessa Santa Mãe, e que o quanto ela vai influenciar muito na questão dessas casas. Porque a planta todas essas casas tinha um aspecto semelhante à da Santa Mãe, a ausência da perna direita e a ausência do braço esquerdo. Mas só que ninguém sabe como ela perdeu esse braço e como ela perdeu essa perna. Ao longo da história, vai se dizer que essa Santa Mãe era, na realidade, uma prostituta, em que que deu à luz a filha, que a filha não aceitava a vida da mãe, e que se casou forçosamente com o marido, né, que é o dono da empreiteira, que fundou essa seita, né, e que essa seita, na realidade, abraçava filhos bastardos, né, filhos produtos do pecado, ou seja, produtos de adultério, que onde só recebiam casais, só recebiam maridos e esposas que cometeram adultérios
e que desse adultério foram produzidos filhos destes bastardos, e que essa seita tinha como objetivo fazer a limpeza, a pureza desses pecados, porque você sabe, né, na época no Japão, filho bastardo, né, produção de fora do casamento, era considerado uma desonra, né, muito severa. Então, em cima disso, o Ketsu vai trabalhar sobre essa questão, né, de se criar filhos bastardos, né, de ter filhos produtos de traição, né, e ele vai trabalhar em cima disso aí, né, e vai desenvolver o Casas Estranhas em torno de meio que indiretamente uma denúncia, né, de traição entre marido e mulher, de vários companheiros que tiveram filhos com outras pessoas fora do casamento, né, manter as famílias conservadoras, e enfim, né? E aí, de cada casa que acontecia esse tipo de coisa, que a anomalia que se detectava, tudo tinha um encaixe, tudo era voltado para a Santa Mãe. E que essa Santa Mãe, na realidade, a filha, né, dessa Santa Mãe obrigava que ao o empreiteiro, né, que comprou a liberdade delas, né, no caso, né, que tanto que a Santa Mãe quanto a filha eram de bordel, né, e meio que como se fosse uma vingança da mãe, uma vingança da filha, melhor dizendo, para poder desenhar todas essas casas da mesma situação em que a Santa Mãe estava, né? E detalhe que a Santa Mãe ela vivia numa casa em que era inviável ela permanecer, né? Tanto que o quarto dela não tinha janelas, era no centro, era praticamente no coração, né? Onde teoricamente ficaria a casa, onde ficaria a Santa Mãe, o desenho, né? A representação da Santa Mãe, e que num acidente doméstico ela cai da escada e morre porque ela malmente não tinha onde se segurar, ou seja, alguém escondeu a bengala propositalmente, ela tinha prótese na perna direita e prótese no braço esquerdo, em que ela perdeu numa das casas do moinho, né? Amassado, alguma coisa assim, mas o relato que se diz é que foi numa briga, né, generalizada, em que a Santa Mãe perdeu esse braço com produto de um aperto, né, da mão, da pressão de uma das mães dela, né? Enfim, da mãe dela, né? Que o braço necrosou e que teve que amputar. E a Santa Mãe tinha perdido a perna direita porque tentou salvar a própria filha, né, de um acidente em que ela quebrou a perna e teve que amputar a perna também, né? E aí a filha foi, como tinha dito, a filha foi salva, mas não aceitava ter a vida de ver a mãe fazendo bordel, né? Ter a vida até elas serem salvas por esse homem que, na realidade, não só comprou a alforria, a liberdade da mãe, mas também comprou a liberdade da filha, né, pagando dívida, né? Bordel era assim. E também o cara era pedófilo, né? Então ela sofreu abusos, e para se vingar disso, né, como eu acabei de falar, resolveu fazer com que ele criasse, né, representasse a mãe dela nessas casas, né, de uma certa forma, e criar esse movimento, né, criar essa seita para abraçar esses casais, essas pessoas que tiveram filhos bastardos, produto fora do casamento, né? Uma forma de limpar esses pecados e ao mesmo tempo se vingar da mãe que deu uma vida ruim para essa filha que estava à frente, né, dos negócios das empreiteiras, né? Da empreiteira que ele fez o levantamento dessas casas, né? É uma história muito interessante que aparentemente é de terror, mas é um terror muito simples, é um terror que chega numa certa obviedade como foi em Casas Estranhas 1. A diferença é que ele foi muito bem mais elaborado. Creio que o autor percebeu e que ele foi simplista demais no primeiro, né, que foi objeto de crítica, né, no meu vídeo. E, enfim, né? E, lendo aqui, né, o meu resumo aqui que eu fiz aqui, né, de Casas Estranhas, que faz uma comparação com imagens, um paralelo com casas,
né, que tem a questão do excesso de explicações, né, o que deixa o livro bem, bem denso, né, uma literatura densa, né, mas isso não atrapalhou muito a minha leitura, né, o desenvolvimento da narrativa, né, e ele desenha o óbvio para você, o medo não está no sobrenatural, até porque não tem nada de sobrenatural na história, no desenvolvimento da história, da narrativa do terror de Ukketsu, né? Principalmente aqui no Casas Estranhas, né? Em nenhum dos livros que li dele. Mas é uma ideia do quanto a gente pode conhecer melhor os moradores através de um simples croquis, de um simples desenho, porque, querendo ou não, a gente sempre vai deixar rastro sobre alguma coisa, né? O corpo fala, a casa também vai falar. É isso. Até o próximo vídeo e obrigado por tudo, Ketsu!